Te dou R$ 1.000 se vencer uma partida. Eduardo sorriu, empurrando o tabuleiro de xadrez na direção de Beatriz, enquanto ela limpava a mesa do escritório. Ela parou, pano na mão, e olhou para o jogo. O cheiro de mogno polido misturava-se com o perfume caro dele, mas o ar estava pesado, como se alguém tivesse acabado de insultar todo mundo na sala. Os outros funcionários no canto do escritório congelaram, dedos paralisados nas bandejas de café que serviam. Ninguém ousava se mexer. Beatriz levantou os olhos devagar, encontrando o olhar dele. Eduardo estava recostado na cadeira de couro, dedos entrelaçados sobre a barriga, aquele sorriso que não chegava aos olhos. Um sorriso de quem já sabia o final da história. R$ 1.000, Beatriz. Só precisa vencer uma partida, ele repetiu, e a voz dele era suave demais, perigosa. Claro, se souber jogar. Ela conhecia aquele tom. Era o mesmo que ele usava com os vendedores no telefone, com os entregadores, com qualquer um que ele considerasse abaixo dele. O tom de quem humilha sem gritar. Um dos funcionários, Marcos, tossiu baixinho no canto. Eduardo virou a cabeça e Marcos abaixou os olhos imediatamente. Então, Eduardo insistiu, batendo os dedos na madeira. R$ 1.000. Você trabalha o mês inteiro para ganhar menos que isso, não é? Beatriz apertou o pano entre as mãos. As fibras ásperas arranhavam sua pele, mas ela não soltou. Seu uniforme azul estava manchado de produtos de limpeza e ela sentia o peso do dia inteiro nas costas. Mas havia algo mais pesado agora, algo que ardia dentro do peito. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, e sua voz saiu mais firme do que esperava. Eduardo riu. Foi uma risada curta, quase como um latido. Porque posso, e porque vai ser divertido. Ele empurrou o tabuleiro mais perto. Vamos, aceita. Ou tem medo de perder? Os outros funcionários trocaram olhares rápidos. Maria, a recepcionista, mordia o lábio inferior. Todo mundo sabia o que Eduardo estava fazendo. Ele adorava jogos assim, pequenas crueldades que o faziam sentir poderoso. Beatriz olhou para o tabuleiro. As peças de mármore branco e preto brilhavam sob a luz do lustre. Ela conhecia cada uma daquelas peças, sabia como se moviam, sabia as aberturas clássicas, as armadilhas, os finais de jogo. Mas Eduardo não sabia disso. Ninguém ali sabia. R$ 1.000, ela repetiu, e sua voz era quase um sussurro. Então ela soltou o pano sobre a mesa, puxou uma cadeira e sentou-se. Eu aceito. O sorriso de Eduardo ficou ainda maior. Ele se inclinou para a frente, olhos brilhando. Ótimo, você joga com as brancas. Vamos ver quanto tempo você dura. As mãos dele já estavam posicionadas para fazer o primeiro movimento assim que ela jogasse. Ele estava tão confiante que nem se preparou de verdade. Apenas esperou, ainda sorrindo. Beatriz tocou o peão do rei, dedos firmes, e o moveu 2 casas para frente. Eduardo fez seu movimento sem pensar, quase automático. E então outro, e mais outro. Mas alguma coisa mudou na sala. Os funcionários se aproximaram devagar, quase sem perceber. Maria deixou a bandeja sobre uma mesa lateral. Marcos deu um passo à frente. Porque Beatriz não estava apenas jogando. Ela estava construindo algo no tabuleiro, peça por peça, movimento por movimento, e Eduardo ainda não tinha percebido. Ele continuava sorrindo, mas agora seus dedos demoravam um pouco mais antes de cada jogada. 10 minutos se passaram e o sorriso de Eduardo começou a derreter. Ele olhou para o tabuleiro, depois para Beatriz, depois de volta para o tabuleiro. Sua torre estava ameaçada, seu bispo isolado, e de alguma forma, sem que ele percebesse quando, o cavalo dela estava posicionado de forma mortal no centro. Você já jogou antes, ele disse, e não era mais uma pergunta. Era quase uma acusação. Beatriz não respondeu. Apenas moveu sua dama, deslizando-a pela diagonal com a ponta dos dedos. O movimento era suave, preciso, como se ela tivesse feito aquilo 1000 vezes. Maria deu um passo mais perto, mão sobre a boca.
Marcos sussurrou algo para o funcionário ao lado, e logo havia 6 pessoas em volta da mesa, observando em silêncio. Eduardo puxou o colarinho da camisa. O ar-condicionado estava ligado, mas havia suor na testa dele. Ele moveu um peão, hesitante, e Beatriz respondeu em 3 segundos. Bispo para a casa livre. Cheque, ela disse baixinho. A palavra caiu como uma pedra na água parada. Eduardo piscou, verificou o tabuleiro 2 vezes e moveu o rei. Suas mãos não estavam mais firmes. Os dedos tremiam levemente quando ele retirou a mão da peça. "Onde você aprendeu a jogar assim?" ele perguntou. E agora a voz tinha uma borda afiada, como se ela tivesse mentido sobre algo importante. Beatriz finalmente olhou para ele. Seus olhos estavam calmos, mas havia algo ali embaixo, algo que queimava devagar. "Meu pai me ensinou", ela respondeu, "antes de morrer." Eduardo abriu a boca, fechou. Ele não esperava uma resposta pessoal. Esperava um jogo silencioso, uma vitória rápida, uma história engraçada para contar aos amigos no clube. Não esperava isso. "Seu pai", ele repetiu, e havia desconforto na voz dele agora, como se estivesse pisando em terreno que não deveria. "Ele era professor de xadrez." Beatriz continuou movendo outra peça. Ensinava em escolas públicas, competições amadoras. Ele dizia que xadrez não era sobre inteligência, era sobre respeito, respeito pelo jogo, pelo adversário. Ela deixou a última palavra flutuar no ar. Respeito, a palavra que Eduardo não conhecia. Marcos pigarreou. Maria trocou um olhar com outro funcionário. Todo mundo entendeu o recado. Eduardo tentou se recuperar. Ele endireitou as costas, ajustou a gravata e forçou um sorriso de volta ao rosto. "Bem, que coincidência tocante", ele disse, mas a voz saiu errada, forçada demais. "Então você sabe jogar. Não muda o fato de que vai perder." Ele fez seu próximo movimento com força, batendo a peça no tabuleiro mais alto que o necessário. O som ecoou pelo escritório. Beatriz inclinou a cabeça, estudando o tabuleiro. Eduardo tinha acabado de cometer um erro. Um erro pequeno, quase imperceptível. Mas ela viu. Era um erro de alguém nervoso, de alguém que estava tentando parecer confiante, mas já sentia o chão desaparecendo sob os pés. Ela moveu sua torre, e de repente a posição de Eduardo estava completamente comprometida. Seu rei não tinha saída fácil. Suas peças estavam desconectadas, cada uma lutando sozinha. "Como está trabalhando aqui?" Maria perguntou de repente, quebrando o silêncio. Ela estava olhando para Beatriz com uma expressão nova, como se estivesse vendo outra pessoa. "Quer dizer, se você joga xadrez assim, preciso do emprego", Beatriz disse simplesmente. "Contas não se pagam com talento." Eduardo fez um som impaciente na garganta. "Podemos focar no jogo?" Ele rosnou, mas suas mãos estavam suando agora, e ele as secou discretamente na calça. A partida continuou, mas o ritmo mudou. Antes, Eduardo jogava rápido, confiante. Agora, cada movimento dele demorava. Ele analisava o tabuleiro, franzia a testa, mexia uma peça e a colocava de volta, tentava outra posição. Os funcionários observavam em silêncio, mas havia algo mudando no ar, uma tensão diferente. Beatriz jogava com a mesma velocidade constante. Não rápida, não lenta, apenas certa. 15 minutos se passaram. Depois, 20. Eduardo perdeu uma torre. Depois um bispo. Suas peças iam sumindo do tabuleiro enquanto as dela permaneciam, organizadas, mortais. "Isso é ridículo", Eduardo murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer um. "Eu jogo há anos, anos." "Contra quem?" Beatriz perguntou, e não havia malícia na voz dela, apenas curiosidade genuína. Eduardo não respondeu, porque a verdade era que ele jogava contra o computador no nível fácil, contra amigos bêbados no clube, contra pessoas que o deixavam vencer porque ele era o chefe, o rico, o poderoso. Nunca tinha jogado contra alguém que realmente sabia. "Cheque",
Beatriz disse de novo, e dessa vez Eduardo demorou quase 1 minuto inteiro para encontrar uma saída. Quando ele finalmente moveu o rei, tremendo, Beatriz olhou para o tabuleiro e viu o fim. Faltavam talvez 5 jogadas, 6 no máximo. Eduardo estava perdido e ainda nem sabia, mas então a porta do escritório se abriu. Uma mulher entrou, saltos altos clicando no mármore, vestido que custava mais que o salário anual de Beatriz. Ela tinha cabelos loiros perfeitamente escovados e um colar de pérolas que brilhava sob a luz. Seus olhos varreram a sala, pararam no tabuleiro, pararam em Eduardo suado e tenso, e um sorriso fino apareceu em seus lábios. Eduardo, ela disse, voz doce como mel envenenado. Você está jogando xadrez com a faxineira? Eduardo levantou-se da cadeira como se tivesse levado um soco no peito. Seu rosto ficou vermelho, aquele vermelho que só aparecia quando ele perdia o controle. Isadora, ele disse, e a voz saiu forçada. Que surpresa! Não esperava você aqui tão cedo. Isadora era sua esposa. Beatriz sabia disso porque tinha limpado a foto deles, sorrindo falso, na mesa do escritório centenas de vezes. Isadora em galas beneficentes. Isadora em viagens caras. Isadora ao lado de Eduardo, sempre com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Isadora desceu até o tabuleiro, saltos clicando, e estudou a posição. Ela conhecia xadrez. Talvez não jogasse em nível avançado, mas conhecia o suficiente para saber que Eduardo estava perdendo desesperadamente. R$ 1.000 era a aposta? Ela perguntou, olhando para Eduardo com aquele sorriso perigoso. Querido, você está sendo humilhado por uma faxineira e quer discutir xadrez? Eduardo abriu a boca, fechou. É só um jogo, ele disse, e a voz saiu fraca demais. Exatamente, Isadora respondeu. Um jogo que você ofereceu para ganhar e está perdendo. Ela se virou para Beatriz e por um segundo seus olhos se encontraram. Quanto tempo até você vencer? Beatriz hesitou. Ela sentiu o peso das emoções na sala mudando, os funcionários observando, Eduardo suando mais ainda. Isadora não era sua inimiga, mas também não era sua amiga. Isadora era algo mais complicado. Isadora estava gozando de Eduardo, e Beatriz percebeu que talvez tivessem algo em comum. 3 movimentos, Beatriz respondeu. Talvez 4. Isadora riu, uma risada verdadeira que ecoou pelo escritório. 3 movimentos? Meu Deus, Eduardo! Ela caminhou até a mesa lateral e pegou um copo de água. Bebia lentamente. Você é realmente patético às vezes, sabe? Eduardo ficou ainda mais pálido. Seus olhos piscaram entre Beatriz e Isadora, como se estivesse tentando calcular rapidamente qual era o melhor movimento agora. Mas não havia movimento bom. Só havia o tabuleiro, o jogo e a verdade que toda a sala agora podia ver. Ele não era tão inteligente, tão poderoso, tão invencível quanto pensava. Continue, Isadora disse para Beatriz apontando para o tabuleiro. Vence logo. Quero ver a expressão dele quando perder. Beatriz respirou fundo. Ela sentia o peso de mais de uma coisa agora. Não era apenas sobre xadrez. Era sobre isso. Era sobre Eduardo se achando acima de tudo, oferecendo dinheiro como se fosse esmola, como se conseguisse comprar o direito de humilhar. Era sobre Isadora vendo uma abertura para sua própria raiva, para sua própria frustração conjugal. E era sobre Beatriz, que não era faxineira por falta de talento, mas porque a vida tinha seus próprios planos. Ela moveu sua dama e o tabuleiro ficou absolutamente quieto. O rei de Eduardo estava em xeque de novo, mas dessa vez não havia escapatória real. Eduardo estudou o tabuleiro. Seus dedos se moveram para uma peça, depois outra. Nenhuma servia. Ele sabia disso. Toda a sala sabia disso. Não posso jogar, ele disse finalmente, e as palavras saíram como um sussurro amargo. Então você está se rendendo? Isadora perguntou, e havia triunfo em sua voz. Está cedendo à aposta? R$ 1.000 para a faxineira?
Eduardo não respondeu. Ele estava olhando para o tabuleiro, para suas peças capturadas espalhadas na lateral, para o rei sitiado no centro. Era como estar vendo a si mesmo de fora, vendo tudo que tinha construído desabar porque alguém ousa dizer não. Acho que sim, Beatriz disse suavemente e ela estendeu a mão através do tabuleiro. Obrigada pelo jogo. Mas no momento em que ela falou aquilo, algo mudou. Eduardo levantou os olhos e havia algo novo neles, algo que fez até Isadora recuar um passo. Espera, ele disse, e a voz era completamente diferente agora, escura, perigosa. Nós não terminamos. Eduardo se levantou devagar, os olhos fixos em Beatriz. Seus dedos apertaram a borda da mesa, os nós dos dedos ficando brancos sob a pressão. Você acha que venceu porque me venceu em um jogo? Ele disse, e a voz era perigosamente calma. Você é inteligente, está bem, mas inteligência não paga contas no final do mês, não é? Beatriz sentiu o clima mudando. Aquilo que tinha sido humilhação estava se transformando em algo mais ameaçador. Estou oferecendo um acordo, Eduardo continuou. Você tem um diploma em xadrez, certificação, algo que comprove que sabe o que está fazendo? Não, Beatriz respondeu. Meu pai não era credenciado. Apenas ensinava porque amava o jogo. Exatamente, Eduardo disse, e havia um sorriso predatório em seu rosto. Então, qualquer coisa que você fez aqui, qualquer habilidade que mostrou, não tem validação oficial. Sem documentação, sem prova, nada que uma corte reconheça. Os funcionários trocaram olhares preocupados. Isadora se inclinou contra a parede, observando. O que você quer dizer? Beatriz perguntou, e pela primeira vez havia incerteza em sua voz. Estou dizendo que você pode ter talento, mas talento sem credibilidade é apenas sorte, Eduardo disse caminhando ao redor do tabuleiro como um predador. Você trabalha aqui como faxineira porque não tem como provar que é mais do que isso. E eu tenho poder. Tenho recursos, tenho a capacidade de destruir sua reputação nessa cidade com uma palavra. Você está ameaçando ela? Maria perguntou alto e sua voz tremeu. Não estou ameaçando ninguém, Eduardo respondeu, mas seus olhos nunca saíram de Beatriz. Estou apenas sendo honesto. Você venceu um jogo. Parabéns. Mas essa vitória não te muda. Você continua aqui amanhã limpando pisos porque é tudo que você é capaz de fazer. Beatriz sentiu o golpe daquelas palavras como uma bofetada física. Mas então ela respirou, e algo cristalizou dentro dela. Ele estava com medo. Real, genuinamente com medo. E por isso estava atacando. Você quer me destruir porque perdi? Ela perguntou, levantando-se. Não quero nada você, Eduardo rosnou. Você é ninguém. Você sempre será ninguém. E foi nesse momento que a porta do escritório se abriu de novo. Dessa vez não era Isadora. Era um homem interno, com uma pasta sob o braço e uma expressão que sugeria que tinha ouvido tudo o que estava acontecendo. Eduardo Mendes? O homem perguntou. Eduardo ficou pálido. Beatriz viu o medo passar pelo seu rosto, tão rápido que quase desapareceu. Quem é você? Eduardo perguntou, mas sua voz não tinha mais nenhuma força. Sou o advogado de Beatriz Silva, o homem respondeu. E estive ouvindo sua conversa através daquela janela há aproximadamente 5 minutos. Toda a sala congelou. Os funcionários trocaram olhares de puro choque. Ameaça, intimidação, assédio moral. Tudo registrado. Minha cliente tem testemunhas. O advogado olhou para Maria, para Marcos, para os outros. Vários, na verdade. Beatriz viu o rosto de Eduardo desabar. Aquela confiança, aquele poder, aquela certeza de que poderia fazer o que quisesse, tudo evaporou em 1 segundo. Mas então ele riu. Uma risada rouca, desesperada. Você planejou isso. Tudo isso foi uma armadilha. E naquele momento, quando ele finalmente entendeu, toda a verdade veio à tona de uma só vez. Não foi armadilha, Beatriz disse, e sua voz cortava o ar como vidro. Foi justiça.
Ela caminhou até o tabuleiro e tocou a dama dele, aquela que estava presa, aquela que não podia se mover. Depois, retirou a mão. Você quer saber por que aceitei esse jogo? Ela perguntou. Por que uma faxineira que trabalha por salário mínimo aceitaria uma aposta de R$ 1.000 com seu chefe? Eduardo não respondeu. Seu rosto estava cinzento, como se toda a vida tivesse drenado dele em segundos. Porque eu estava esperando, Beatriz continuou. Esperando você fazer exatamente o que fez. Esperando você humilhar alguém na frente de testemunhas. Esperando você pensar que era tão poderoso que ninguém ousaria confrontá-lo. Maria cobriu a boca com a mão. Marcos deu um passo para trás. Isadora se inclinou para a frente, realmente interessada agora. O advogado colocou a pasta sobre a mesa com um baque seco. Documentos, muitos documentos. Minha cliente tem sido vítima de assédio moral consistente, o advogado disse, e sua voz era tão fria quanto gelo. Comentários degradantes sobre sua capacidade, sua educação, seu valor como pessoa. Tudo documentado, testemunhas, e-mails, áudios. Áudios? Eduardo sussurrou. Você fala alto quando está aqui sozinho à noite, Maria disse suavemente. E você fala sobre todos nós, sobre como nos menospreza, sobre como nos paga o mínimo que consegue, sobre como somos descartáveis. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz pegou o primeiro documento da pasta, uma lista de datas, horas, descrições de incidentes. 22 de março. Você disse que qualquer macaco conseguiria fazer meu trabalho melhor. Ela leu em voz alta. 17 de abril. Você perguntou para toda a sala se eu achava que conseguiria conseguir outro emprego sem você. Ela continuou. 3 de junho. Você disse que meu pai provavelmente morreu porque não era tão inteligente quanto você. Cada palavra era como um martelo. Aquilo foi uma piada, Eduardo disse fracamente. Não foi, Beatriz respondeu. E você sabe disso. O advogado tirou mais documentos. Desta vez, formulários de reclamação, registros oficiais. Minha cliente apresentou reclamações há 4 meses, ele disse. Você nunca respondeu. Você continuou. Piorou, na verdade. Isadora abriu a boca. Depois, a fechou. Ela estava olhando para Eduardo, como se nunca o tivesse visto antes, como se, de repente, toda a máscara tivesse caído e revelasse algo horrível por baixo. Você sabia disso? Ela perguntou para Eduardo e havia descrença em sua voz. Ela é apenas uma faxineira, Eduardo disse, e aquelas palavras saíram tão automáticas, tão naturais, que revelaram tudo. Não é como se importasse. O ar ficou pesado. Os funcionários não respiravam. Até os sons da rua lá fora pareceram desaparecer. Agora vem a revelação progressiva, o advogado disse, e havia algo teatral em seu tom, como se tivesse ensaiado este momento muitas vezes. Você quer saber o engraçado, Eduardo? Beatriz não é uma faxineira. Eduardo piscou. Ela é uma faxineira que trabalha aqui, o advogado continuou. Mas ela tem diploma de direito. Bacharelado completo. Está fazendo mestrado em Direito do Trabalho, justamente porque viveu situações como essa. Sua dissertação é sobre assédio moral corporativo. Beatriz viu o momento em que Eduardo entendeu. Viu quando todos os cálculos dele desabaram. Viu quando ele percebeu que ela não era uma vítima fácil. Ela era alguém que tinha estudado as próprias leis, que tinha documentado tudo, que tinha planejado cada movimento como se fosse um xadrez ainda mais complexo. Ela se infiltrou aqui propositalmente, o advogado disse. Aceitou trabalhar como faxineira para documentar exatamente o tipo de comportamento que você exibe, para ter testemunhas, para ter evidência. Mas por quê? Isadora perguntou confusa. Por quê? Beatriz respondeu. Antes de eu vir trabalhar aqui, uma mulher se suicidou. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Era o silêncio de algo quebrando irremediavelmente. Ela também trabalhou para Eduardo, também era faxineira, também tinha diploma que ninguém sabia. E depois de 2 anos de ser tratada como ninguém, ela decidiu que realmente era.
Beatriz olhou nos olhos de Eduardo e não havia triunfo ali, apenas uma tristeza infinita. Seu nome era Juliana. Ela era minha melhor amiga. A porta do escritório se abriu de novo. Desta vez, não era um advogado. Era uma mulher de meia-idade, com os olhos vermelhos e um porta-retrato na mão. A mãe de Juliana. Ela entrou devagar, como se cada passo custasse toda a sua força. Seus olhos encontraram Eduardo e algo quebrou em seu rosto. Você não sabia que ela tinha família? A mulher perguntou, e a voz dela era um sussurro que cortava mais que um grito. Você não sabia que ela tinha sonhos? Que ela estava fazendo faculdade à noite? Que ela queria ser advogada como Beatriz? Eduardo recuou, mas não havia para onde ir. A mesa o bloqueava de um lado, o advogado do outro, e agora havia uma mãe em frente dele com a fotografia da filha na mão. Ela ligou para mim um dia, a mãe continuou, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Chorava, dizia que não era boa o bastante, que nunca seria nada. Eu tentei ajudar, mas ela não acreditava em si mesma, porque você tinha passado 2 anos convencendo-a de que era verdade. Isadora virou para Eduardo, e não havia mais nada além de nojo em seus olhos. Você sabia? Ela perguntou, e a voz era apenas um sopro. Você sabia que uma de suas funcionárias havia morrido e não me disse? Não era relevante, Eduardo respondeu automaticamente, e aquilo foi seu último erro. Não era relevante? A mãe de Juliana perguntou, e ela caminhou até o tabuleiro de xadrez. Olhou para as peças. Depois, com um movimento deliberado e lento, virou o tabuleiro, espalhando todas as peças pelo chão. Minha filha era relevante. Os peões espalhados soavam como pequenos pingos quando batiam no mármore. Uma metáfora perfeita para tudo que tinha acontecido. Tudo reduzido a peças descartáveis. Beatriz sentiu Isadora se mover ao seu lado. Quando olhou, viu que a mulher estava gravando tudo com o telefone. Não para destruir Eduardo, mas para preservar a verdade. Você vai receber uma notificação legal em breve. O advogado disse, colocando mais documentos sobre a mesa. Minha cliente está processando por assédio moral, danos morais, criação de ambiente de trabalho hostil e discriminação. Os valores estão listados aqui. Eduardo olhou para os números e seu rosto virou cinza absoluto. Além disso, o advogado continuou, há uma investigação aberta sobre as circunstâncias da morte de Juliana, já que sua família alega que havia documentação de assédio que foi ignorada, negligência corporativa, possível responsabilidade criminal. Isso é ridículo, Eduardo sussurrou, mas havia desespero em cada sílaba. Não, Beatriz disse simplesmente, é justiça. Ela caminhou até a janela e a abriu. Lá embaixo, na rua, havia pessoas, jornalistas, câmeras. Pelo visto, a notícia já estava vazando. Como isso chegou à imprensa? Eduardo perguntou, pânico puro em sua voz agora. Não chegou, o advogado respondeu. Ainda, mas vai, porque isso não é apenas sobre você, Eduardo. É sobre um sistema que permite que isso aconteça. É sobre empresas que tratam pessoas como descartáveis. É sobre famílias que perdem filhas porque ninguém ouviu, ninguém viu, ninguém importou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os sons da cidade lá fora pareciam ter parado. Eduardo se deixou cair na cadeira. Seus olhos buscaram cada rosto na sala. Maria, Marcos, os outros funcionários. E viu em cada um deles o julgamento que merecia. Viu em Isadora uma traição que nunca conseguiria reparar. E em Beatriz viu exatamente o que ela era. Alguém que tinha planejado cada movimento, cada palavra, cada detalhe. Não era vingança. Era precisão. Era o xadrez perfeito. Beatriz Silva está deixando seu emprego hoje, o advogado anunciou. Ela será indenizada por todos os meses trabalhados aqui, mais danos morais.
Ela receberá uma carta de recomendação de quem você realmente é. E você, Eduardo Mendes, vai aprender que o poder não é invencível, que há consequências, que há pessoas dispostas a sacrificar 2 anos de suas vidas para garantir que nunca mais façam isso a alguém. Beatriz pegou seu uniforme de faxineira e o colocou sobre a mesa, ao lado do tabuleiro de xadrez destruído. Obrigada pelo jogo, ela disse para Eduardo, e obrigada por ser exatamente quem você sempre foi. Tornou tudo muito mais fácil. Ela caminhou para a porta e, quando saiu, levava consigo a verdade que não podia mais ser ignorada, deixando Eduardo sozinho com suas peças caídas e o peso de tudo que tinha feito. O escritório inteiro parecia estar congelado no tempo. Ninguém se movia. Ninguém falava. Apenas os sons da rua lá embaixo, sirenes, buzinas, a vida normal continuando, quebravam o silêncio absoluto. Maria foi a primeira a se mover. Ela caminhou até a mãe de Juliana e a abraçou, sem pedir permissão, sem esperar convite. Apenas abraçou, como se oferecesse um corpo para prender o luto que aquela mulher carregava havia tanto tempo. Ela era tão gentil, Maria sussurrou. Eu deveria ter feito algo. Nós todos deveríamos. Você tentou avisar ela uma vez, a mãe respondeu, ainda segurando o porta-retrato. Ela disse que tinha medo de perder o emprego, que precisava do dinheiro para pagar a faculdade. Marcos se aproximou lentamente, os olhos fixos em Eduardo, que ainda estava sentado, os ombros caídos, como se tivesse envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ele sabia. Marcos disse para ninguém em particular. Ele sempre soube que não éramos quem dizíamos ser. Ele só não importava. O advogado começou a recolher seus documentos com movimentos precisos e deliberados. Cada papel voltava para a pasta, cada um representando horas de trabalho, de documentação, de justiça meticulosamente preparada. A audiência preliminar é daqui a 2 semanas, ele informou. E sua voz profissional retornou, aquela calma que vinha de alguém que tinha visto muitos casos como este. Minha cliente vai estar lá. Você deveria trazer um advogado, Eduardo. Eduardo não respondeu. Seus olhos estavam fixos em um ponto distante, como se ele tivesse desaparecido para dentro de si mesmo, para um lugar onde as consequências não conseguiam alcançá-lo. Isadora caminhava de um lado para o outro do escritório, ainda segurando o telefone que havia gravado tudo. Seus dedos passavam pela câmera, tocavam a tela, mas ela não postava nada. Apenas deixava a gravação ali, como uma arma que ainda não tinha decidido se usaria. Você me mentiu durante 5 anos, ela disse para Eduardo, e não havia raiva em sua voz, apenas uma decepção profunda e irrecuperável. 5 anos casada com alguém que era capaz de ignorar o suicídio de uma funcionária porque ela não era importante o bastante. Isadora, eu não sabia... Eduardo começou, mas ela levantou a mão. Não fale comigo, ela disse, e saiu do escritório sem olhar para trás. Seu salto clicava no corredor, e logo depois ouviram a porta da escada se fechando com um baque definitivo. A polícia chegou meia hora depois. Não para prender ninguém, mas para tomar depoimentos, para oficializar o que havia acontecido. Um detetive entrou, acompanhado por 2 agentes, e o escritório que havia sido um lugar de trabalho se tornou uma cena de crime por documentação. Beatriz estava em frente ao prédio quando os jornalistas chegaram. Não havia chamado ninguém, mas notícias viajam rápido em uma cidade, especialmente quando envolvem poder, corrupção e justiça finalmente chegando. As câmeras se apontaram para ela, os microfones se estenderam. Como você se sente? Perguntaram. Beatriz respirou fundo e por um segundo parecia que não ia responder. Depois, ela abriu a boca. Sinto que minha amiga estava esperando por isso. Ela disse, e a voz era firme, clara, sem tremor. Não para ganhar dinheiro, não para vingança, mas para que ninguém mais tivesse que passar pelo que ela passou. Uma das jornalistas perguntou se ela se arrependia de ter trabalhado como faxineira durante 2 anos.
de ter sacrificado sua vida para preparar este caso. Beatriz olhou para trás, para o prédio, para as janelas do escritório onde Eduardo ainda estava sentado, cercado por advogados e polícia. Não, ela respondeu, porque agora existe precedente, agora existe documentação. Agora, se isso acontecer novamente, as vítimas vão saber que existe caminho, que existe justiça, que não estão sozinhas. A mãe de Juliana saiu do prédio 1 hora depois, o porta-retrato ainda em suas mãos. Quando viu Beatriz, caminhou até ela e a abraçou, forte e firme. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por não deixar isso morrer com ela. Quando se separaram, Beatriz sentiu algo libertar-se dentro de seu peito. Não era paz, ainda não, mas era o começo de algo que se parecia com alívio. Como se 2 anos de peso tivessem finalmente sido colocados no chão. Ela caminhou para longe do prédio enquanto o sol começava a descer, e pela primeira vez em muito tempo sentia que podia respirar sem dor. 9 meses depois, Beatriz estava em um tribunal. Não como faxineira, mas como estagiária de direito, acompanhando um caso semelhante ao seu. Uma jovem mulher, também contratada para trabalho administrativo, também submetida a assédio sistemático, também ignorada pelas autoridades. O juiz a olhou quando ela entregou os documentos de sua pesquisa, dezenas de páginas compiladas sobre o caso dela, sobre o caso de Juliana, sobre padrões de abuso corporativo. Ele folheou os papéis com atenção, depois a chamou para a frente. Você foi vítima de algo semelhante? Ele perguntou. Sim, ela respondeu. E a voz era firme. E isso me ensinou que documentação salva vidas, que padrões precisam ser identificados, que justiça não é um luxo, é um direito. O juiz assentiu, e Beatriz viu algo mudar em seu rosto. Reconhecimento, talvez até admiração. A universidade ofereceu a ela uma bolsa de estudos integral depois disso. Sua dissertação sobre assédio moral corporativo foi publicada em uma revista jurídica conceituada. Professores começaram a citar seu trabalho. Advogados de direito trabalhista começaram a procurá-la para consultoria. Ela se mudou para um apartamento pequeno, mas era seu. As paredes eram brancas, vazias de decoração, mas aquilo não importava. Pela primeira vez em anos, ela dormia sem pesadelos. Acordava sem dor no peito. Passava o dia sem o peso da raiva a puxá-la para baixo. Maria a contatou no LinkedIn. Ela havia deixado o emprego na empresa de Eduardo e agora trabalhava em um ambiente corporativo com políticas reais de proteção aos funcionários. Porque aprendi com você, ela escreveu, que é possível fazer diferença. Eduardo tinha sido condenado em primeira instância. Não era prisão, era indenização, multas, proibição de exercer cargos administrativos por 5 anos. Mas a condenação era pública, registrada, impossível de esconder. Sua carreira de milionário invencível tinha terminado. Agora era apenas um homem que tinha perdido tudo, porque alguém mais esperto decidiu que a justiça importava mais que a vingança. Isadora havia concedido uma entrevista para um podcast sobre relacionamentos tóxicos, descrevendo como não havia visto a verdadeira natureza de seu marido até que tudo desabou. Seu livro, A Face Oculta do Poder, estava entre os mais vendidos. Ela tinha transformado sua própria dor em sabedoria, em conhecimento que ajudava outras mulheres a reconhecer sinais de abuso. Mas o momento que realmente marcou a transformação de Beatriz veio 6 meses depois, quando ela estava trabalhando como estagiária em um grande escritório de advocacia. Uma mulher entrou na sala, nervosa, com uma pasta sob o braço, cheia de documentação pessoal. Eu estou sendo assediada no trabalho, a mulher disse. E ninguém acredita em mim. Meu chefe é bem visto, respeitado. Eu sou apenas uma funcionária nova. Beatriz a olhou e viu Juliana. Viu a si mesma. Viu todas as mulheres que tinham sido silenciadas porque o sistema vencia os vozes quietas. Sente-se,
Beatriz disse e puxou uma cadeira. Vamos começar do zero. Você tem alguma documentação? Áudios, testemunhas? Porque a primeira coisa que você precisa entender é que evidência é poder. E poder é o único idioma que pessoas como seu chefe entendem. A mulher começou a chorar enquanto Beatriz anotava tudo, cuidadosa, metódica, exatamente como havia aprendido. Você vai vencer, Beatriz disse. Não porque você é melhor que ele, mas porque você vai ser mais preparada, porque você vai documentar cada detalhe, porque você vai ter estratégia e porque eu vou estar com você em cada passo. Aquilo era novo. Não era mais sobre ela, sobre sua dor, sobre sua história. Era sobre transformar sua experiência em ferramenta para outras pessoas. Meses depois, quando aquela mulher ganhou seu caso, ela abraçou Beatriz no tribunal. Você me salvou, ela sussurrou. Beatriz pensou em Juliana. Pensou em todas as Julianas que nunca tiveram alguém para salvá-las. E sentiu algo que não era paz exatamente, mas era próximo. Era propósito. Era a sensação de que o sacrifício tinha significado. 1 ano depois, Beatriz se formou como advogada. Sua mãe estava na plateia, ao lado da mãe de Juliana. Quando ela caminhou até o palco para receber o diploma, ambas choram. Ela teria ficado tão orgulhosa. A mãe de Juliana sussurrou. Beatriz olhou para seu diploma, para aquelas palavras bacharelanda em direito, e soube que não havia chegado ali apesar de Juliana. Havia chegado ali por causa de Juliana. Cada batalha legal que vencesse, cada vítima que salvasse, cada justiça que conquistasse, tudo era também a justiça de sua amiga. Ela abriu um escritório especializado em direitos trabalhistas. Seus clientes eram pessoas que ninguém acreditava: faxineiras, recepcionistas, entregadores. Qualquer um que tinha sido tratado como descartável. E em cada caso, ela ganhava, porque havia aprendido a lição mais importante que o xadrez poderia ensinar. A vitória pertence a quem planeja mais cuidadosamente, a quem documenta cada movimento e a quem nunca subestima o poder daqueles que todos acreditam que estão perdendo. A vida de Beatriz não era mais sobre um jogo em um escritório de vidro e mármore. Era sobre derrotar cada milionário que pensava que o dinheiro o tornava intocável. E ela sempre vencia. Se essa história te tocou, se você sentiu a força de Beatriz em cada segundo, clica no like. Porque histórias como essa merecem ser vistas por muito mais pessoas. Merecem ser compartilhadas. Merecem ecoar pelo mundo. Agora me conta, de qual cidade você está assistindo? Qual parte dessa história mais te impactou? Deixa seu comentário e vamos conversar sobre isso juntos. Quero saber o que você pensa sobre justiça, sobre coragem, sobre pessoas que transformam dor em propósito e resistência real. Se você não quer perder as próximas histórias que vão te remover as emoções do corpo, se inscreve no canal, porque cada semana tem uma nova narrativa esperando para mudar sua perspectiva sobre a vida. Para te lembrar que história não é só ficção, é também resistência transformadora. E agora, escolha uma das histórias na tela ao seu lado e continue conosco nessa jornada. Porque a próxima história pode ser a que vai mudar tudo para você. A próxima narrativa pode ser o espelho que você estava procurando nessa vida. Vamos?